né? Muito tempo que eu não venho aqui na frente falar. E eu amo muito a palavra de Deus, e a gente que está assim, vivenciando a palavra, procurando aprender, a gente quer falar, confessar, né? A Bíblia diz que quem crê tem que crer e confessar com a boca, né? Eu creio, por isso eu falo. Amém. Amém? Graças a Então Deus. vamos Aleluia. ler a palavra de Deus aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Então pode se assentar. Glória a Deus. Espero que o Espírito Santo atinja o coração. Não sou um pregador de nível assembleiano, não sei porquê. Eu apenas gosto de falar e compartilhar a palavra de Deus, não aquela eloquência toda, mas eu vou tentar expressar a palavra do Senhor e coisas que eu tenho, às vezes, não vivido tudo, claro, mas como diz o apóstolo Paulo, uma coisa eu faço, deixando as coisas para trás, fica avançando, tem que progredir. Amém? Então essa palavra também vai primeiro atingir a mim, com certeza. Amados, nós estamos falando muito de fé aqui, né? Decorrer dessa semana, escola dominical. Hoje foi comentado sobre isso. A nossa vida é de fé. Nós não temos dúvida, né? Nós somos um povo que não duvidamos de nada. Nós estamos prontos para tudo. Por essa razão, Jesus ele mandou João escrever a carta a essa igreja de Esmirna. E ele escreveu para 7 igrejas. E essa igreja aqui era a menor igreja, a mais pobre. Não tinha muita expressão, não tinha riqueza. E ela estava ali, vivendo uma situação difícil. E Jesus Cristo não achou nenhum tipo de reprovação nessa igreja. Porque quando Jesus ele observa a gente, na realidade ele procura ele mesmo em nós. Como diz um hino que a Zina cantou aqui, que os irmãos cantaram, diz assim: o seu pensamento me define. Então, Jesus, ele entende, Deus sabe que Cristo é aquela pessoa que tudo que existe nasceu por causa dele, veio existir por causa dele. Então, tudo que existe no planeta, no universo, existe por causa de Cristo. Sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Não tinha razão de existir sem Cristo. Então, quando a gente estuda esse Cristo, a gente entende então quem somos nós, e nós passa a ser definido, e nós começamos a ter uma identidade. E essa igreja de Esmirna, uma igreja que tem vários membros, vários componentes, era um corpo, era uma igreja. E Jesus escreveu isso para essa igreja.
uma carga pesada sobre ela. Falou: olha, vocês vão passar 10 dias de tribulação. E não fique preocupado, não. Vocês vão morrer. Mas eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que morri e ressuscitei. Então às vezes a gente fica preocupado com nossas dificuldades, achando: puxa, isso é perigoso, vai morrer. Mas é perigoso morrer. Mas veja bem, irmãos, presta atenção nisso. Não precisa ficar preocupado se você vai morrer. Você nasceu para morrer. Tenha certeza disso, convicção disso. Porque a vida com Cristo só opera através da morte, da ressurreição. Então para isso você tem que morrer. Então não fica perturbado porque a sentença de morte, isso faz parte. A morte vai acontecer de uma forma ou de outra. Mas Jesus, ele deixou bem claro para a igreja de Esmina essa situação pesada, porque ele sabia que essa igreja tinha condições de suportar. Ele falou: o diabo, ele vai te perseguir durante 10 dias. Por que Jesus falava diretamente isso para essa igreja? E eles vão realmente matarem vocês. Irmãos, tudo que foi feito do livro de Gênesis, do primeiro Gênesis, porque nós temos 2 Gênesis na Bíblia. O Gênesis, lá do livro de Gênesis, e o Gênesis do livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo fez carne e habitou entre nós. Ali existe o segundo Gênesis. No primeiro Gênesis, Deus criou para destruir, para matar. Tudo que faz parte do primeiro Gênesis vai morrer. E a igreja de Esmina tinha essa consciência. Como elas tinham essa sabedoria, esse entendimento, então eles tinham condições de encarar essas realidades. Por que Jesus estava falando isso? Para que a nossa fé não se firme na coisa que a gente vê, nas condições deste mundo. Ele quer que nós olhamos para aquilo que é invisível. Ele quer desenvolver em nós a capacidade de analisar o que está além da aparência. Então ele está trabalhando em cima disso. E ele sabia que aquela igreja tinha competência, de consciência formada, de sabedoria, ao ponto de enfrentar isso com tranquilidade. O diabo vai entrar na vida de você e vai sair. Não precisa de campanha, não precisa subir no monte. Ele é o meu servo. Ele vai entrar, vai ficar 10 dias e 10 noites, e você tem certeza que ele vai matá-los, vão destruí-lo, mas vocês vão ressuscitar, porque eu também ressuscitei. Glória a Deus. E vocês estão comigo, porque vocês são pessoas que não vivem no temporal. Vocês são eternos. Eu estou falando para vocês aqui em nível de eternidade. Não estou falando de uma vida normal, humana. Eu estou falando em nível de eternidade, que não existe o amanhã, que não existe o ontem, mas existe o momento, a eternidade. O problema nosso, irmãos, às vezes, é que nós vivemos com a nossa mentalidade
desenvolvendo uma fé no temporal, nessa vida. E a Bíblia fala de eternidade. A eternidade não tem um futuro. Quando você encontra a eternidade, não existe alto, não existe baixo, não existe noite, não existe claridade, não existe montes, não existe vale. Não importa em que situação você esteja, igual o Paulo falou, não importa que situação seja, eu vivo bem, eu passo por isso, eu venço, eu supero, porque para mim não tem diferença entre alto e baixo, entre trevas e luz. Eu estou na eternidade, o sol, Jesus nasceu na minha vida, eu estou vivendo um pleno dia. Aleluia! Glória a Deus! Eu não tenho medo de nada. Eu enfrento qualquer coisa. Glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Aleluia! Por que ele diz isso? Porque ele está na perspectiva de uma eternidade e não numa vida temporal. Ele não tem medo, ele não tem dúvida. Glória a Deus! E ele quer desenvolver em nós a sensibilidade de encarar o subjetivo, de encarar o invisível. Nós vemos que o povo de Israel estava diante de Golias. Ele estava tramando ali uma batalha espiritual, mano, igual esse irmão faz aí. Viu a área do inimigo, o tamanho do inimigo, o peso do capacete, o tamanho da lança, analisou bem como enfrentar essa batalha espiritual. Estava estudando toda a forma e estratégia de guerra e batalha espiritual, olhando a aparência. Davi veio, observou só uma coisa nele, olhou bem para ele e disse: ele não é circuncidado, ele não tem a palavra de Deus, ele não tem as promessas de Deus, ele não tem nenhum acordo com Deus, eu não vejo Deus nele. Por isso então ele morre hoje, ou ele morre de qualquer jeito, ele morre. Eu vou pegar 5 pedras, eu posso errar 5, mas a hora que ele morder a minha orelha, ele engasga, ele morre. De qualquer forma ele morre, porque ele não tem Deus, ele não tem promessa. Então nós temos que ter consciência, irmãos, da nossa identidade. Nós temos consciência daquilo que nós somos. O que às vezes falta em nós é saber quem é nós, qual é a nossa origem, qual é a nossa identidade. E por causa dessa razão, dessa situação de falta de consciência da nossa vida, nós sofremos. Nós não andamos em nível de eternidade, nós andamos em situações temporais. Eu fui para o Nordeste esses dias. Para ir eu fui fácil, de avião, e depois cheguei até um determinado lugar. Para vir, complicou. Eu tomei um ônibus que passou em toda a cidade do Ceará. Era um percurso de 190 quilômetros, demorei 6 horas. E fui ponteando. Aquele motorista, ele tem toda a noção de onde ele tem que entrar e sair, até chegar ao destino. E eu também, lá dentro do ônibus, eu sabia que ele ia passar por todas as pontuações, tudo aquilo que foi determinado no seu itinerário, mas ele tinha certeza, motorista, que no final ele ia chegar em Fortaleza. E eu tinha certeza que eu dentro daquele ônibus, em final, ia chegar em São Paulo. Então Jesus disse: olha, não importa, eu sou o princípio e eu sou o fim.
Eu tinha um amigo meu, um rapaz jovem, ele gostava de colecionar gibi. E ele comprava gibi, às vezes nós vendia para ele. Só que ele olhava a capa e olhava por dentro assim, e olhava logo no final. Ele gostou da capa, gostou da revista. Aí ele olhava e via o final. Dava uma olhada no começo e via o final. Eu falei, mas por que você leu o final e depois você compra? Já sabe o final? Eu sabendo o final, eu tenho noção do que eu vou passar pela história. Eu tenho noção do que essa história vai me trazer alguma satisfação e vai me trazer algum benefício. Porque eu vou gastar meu dinheirinho aqui, se eu não souber como é que termina, eu não vou comprar. Sabe por que você está aqui hoje, amado? Porque você sabe como termina. Aleluia. Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Deus, aleluia. Não importa o que você vai passar no meio, você vai chegar. A igreja de Esmínia tinha essa consciência. Tinha essa consciência. Então eu sabia que eu ia chegar em São Paulo. Aí eu cheguei em Fortaleza depois de 6 horas. Aí uma lotação me deixou numa determinada rodovia. Andei com a mala arrastando, né? Ainda bem que a rodinha não era de diácono, porque a roda de diácono aqui é quadrada, né? Que é chubucha até ficar redonda. Mas lá a nossa rodinha, tem a rodinha e puxei ela, fui até onde meu irmão estava, peguei o caminhão e fiz uma trajetória terrível. Passei em vários lugares e cheguei em São Paulo depois de muitos dias. Mas sabia que ia chegar. Não importa o meio, não importa o que você vai passar nesse espaço, importa que Jesus disse: olha, você vai chegar e eu sou o fim. E se você olhar para mim, se você fixar os olhos na minha vida, aprender comigo, ser íntimo comigo, tomar a cruz junto comigo, eu vou te levar à vida eterna. Glória a Deus. Mas se você estiver em algum momento pensando no temporal, nessa vida temporal, você vai entrar em confusão, você vai desistir no meio do caminho. Mas tem que entender que nossa perspectiva é a vida eterna. Nós estamos na eternidade. Cristo está na nossa vida de uma forma absoluta, completa. Isso nós temos que entender. Então, amados, às vezes nós temos preocupação com aquilo que vai acontecer conosco. O inimigo pode nos destruir. Um dia, Jó, Deus queria fazer um trabalho no Jó. Aí Deus deu uma desculpa lá para uma reunião. Ele sabia que o diabo ia lá. Aí o diabo foi. Ele queria mesmo que o diabo fosse, mas ele não podia convidar pessoalmente. Então ele fez uma reunião lá, e o diabo foi. Aí ele perguntou para o Satanás: de onde isso vem? Ele estava rodeando a terra. Essa expressão, rodear a terra, mano, é complicado. É uma ofensa para Deus. Porque quem rodeia a terra é reis e príncipes. Essa expressão, rodear a terra, quem usava isso era só quem tem poder de domínio. A pessoa que tinha autoridade para influenciar. E o diabo estava dizendo: olha, eu tenho autonomia lá, eu tenho a credencial. Eu peguei de Adão. O Senhor criou o homem para habitar a terra e dominá-la. E eu fui lá e tomei o controle. E agora eu sou o príncipe lá. Estou aqui, com legalidade, porque me deram autoridade para aqui. O homem, o teu representante da terra. Então lá agora é meu reino. E todas as pessoas que estão lá, eu estava rodeando a terra, observando ela, estão exatamente fazendo o que eu planejei. Eu estabeleci uma meta
na vida econômica, na educação, na vida política. Eu influenciei eles na economia, eu influenciei eles na ciência, e eu tenho um controle absoluto das coisas lá. A criança na escola já recebe a minha educação, todas as informações da mídia, tudo que acontece é minha influência, enaltece a minha pessoa, a minha glória. Eu influencio para que eles cometam os erros que eles cometem, na política, na economia, nos casamentos, no matrimônio, em todo lugar. Eu controlo a situação, eu estou rodeando a terra e estou tendo certeza de que tudo aquilo que eu implantei está sendo cumprido, porque os homens agora no estado deprimente, de uma vida temporal, de uma vida no pecado, eles estão exatamente fazendo o que eu quero. Eu que educo os filhos da humanidade, eu que formo os intelectos das pessoas, eu que conduzo eles, e eles vivem no meu controle. É isso que ele estava falando para Deus. Deus falou: mas você não viu o meu servo Jó? Ele é diferente. Deus disse. Aí o diabo falou: então, mas é porque você usa o mesmo artifício que eu. Você não vê que eu controlo as pessoas através do bem-estar, do conforto? Joga ele numa zona de conflito, tira dele, toca nele, para você ver se ele não te nega. Deixa eu fazer esse trabalho. Ele falou: claro, é você mesmo que tem que fazer, e eu quero que você faça. Não toca na vida dele. A vida de Jó não era os filhos, a vida de Jó não era a riqueza, a vida de Jó não era nada daquilo. Ele tocou na vida de Jó, tirou os filhos dele, e às vezes a gente pensa que os filhos nossos é a nossa vida, né? Aí tocou na riqueza dele, no corpo dele, pensa que a saúde é a tua vida, né? Tirou a saúde dele. Já Deus falou: não toque na vida dele. Então quer dizer que saúde não é vida? A vida é a alma. Filhos não é vida? Dinheiro também não? Riquezas também não? A alma, casarote. O diabo fez uma obra e jogou aquele Jó naquela situação. Quando chegou no tempo determinado, não precisou campanha, não precisou batalha espiritual, cura interior. Deus pôs um cabresto nele, uma coleira, e você entra e você sai a hora que eu quero. Quando Jó estava preparado para entender o que Deus queria entender, aí ele tirou o Satanás da jogada e trabalhou na vida de Jó. Então, Deus, ele está nos trabalhando para a eternidade. E para a eternidade nós temos que viver uma vida de ressurreição. Nós temos que morrer todos os dias e viver. Nós estamos em situações de mortalidade. A vida está além da morte e não depois da morte. Essa igreja, ela tinha essa consciência, e baseada nessas verdades, ela enfrentava as dificuldades. Igreja fiel, firme, pobre, estava no meio do mundo tenebroso de trevas, onde Satanás estava dentro da igreja, dentro da sinagoga. Aleluia. E hoje não é diferente. O inimigo tem introduzido em nós o evangelho da perdição. Hoje a gente fala assim: eu com uma fé, eu consegui meu bom emprego e tal. Irmãos, todas essas promoções que você tem na tua empresa, dinheiro que você tem, que você está ganhando,
Essa bênção está acontecendo com o ímpio aí fora, com o ladrão, com o político, com os espíritas, com o católico. Isso não é bênção. A Bíblia diz que o sol se levanta sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre os justos e injustos. Isso não é bênção para nós, amado. Isso não é bênção para nós. Bênção é o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu tenho. É saber entender a missão da minha riqueza. Todo mundo recebe. Agora a diferença entre nós e o ímpio é que nós vamos destinar isso, esse propósito, esse destino, esta missão da nossa saúde, da nossa inteligência, do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos bens. Aí é que vai definir a nossa fé. É aí que nós precisamos de fé. Não para ter, porque aí nós já somos ricos. Porque riqueza para Deus é você ter capacidade de deslocar da tua casa e visitar o enfermo. Aquele que visitou o enfermo, o aprisionado, vestiu que estava nu, ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, porque eu estava nu e me vestiste. Se você tem duas roupas na tua casa, você é rico. Você tem mais do que o necessário, porque você pode vestir outro. Então a fé é isso, é o destino que nós vamos dar essas bênçãos. Aquela igreja, ela precisava ser um testemunho. E ela tinha essa estrutura, essa consciência, essa formação. Essa semana ligaram para mim, um amigo, diz: olha, uma missionária aí de Santo André está no Afeganistão, vai morrer hoje, vai ser executada. Eu falei: meu Deus, como eu tenho inveja dessa mulher. Que me dera eu estar naquele lugar. Que me dera eu estar no lugar dela. Ela foi capaz de desenvolver uma fé, desenvolver uma disponibilidade do Senhor, ao ponto de chegar ao clima de, nesse mundo moderno, onde todo mundo busca sua zona de conforto, de repente está lá, morrendo por causa de Cristo. Meu irmão, isso é muito raro. Eu acho que cada um de vocês aqui deveria almejar isso. Eu falei: eu sinto muita inveja dessa irmã. Ah, mas tem mais tantos irmãos. Eu falei: poxa, eu queria ser um deles. De coração mesmo. Porque, irmãos, difícil para nós é tentar viver nas condições de conforto que o mundo nos oferece. Satanás, ele colocou nós numa zona de conforto tão grande. E colocou o evangelho também mal pregado, mal orientado, para a gente poder se convencer de que nós somos abençoados. A nossa consciência está corrompida, nossa mentalidade está corrompida. Então, amados, essa igreja estava com essa consciência de que estava na eternidade, que existia para uma ressurreição além da morte, e que não estava vivendo hoje a circunstância, estava vivendo dentro de uma situação eterna. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles não entendiam muito bem que tudo que Deus falava estava no contexto de eternidade. Ele pensava que ele chegava num determinado ponto e aonde Deus mandou, então ali já terminava. Mas quando ele estava próximo, ele via que a paisagem que ele viu lá no começo já não era a mesma agora, e mudou. Porque a posição que ele vai caminhando na direção da caminhada do Senhor, igual quando eu vim de Fortaleza para cá, cada cidade que eu passava, eu sabia que eu ia aproximando do caminho. Se eu tivesse dúvida, eu olhava no itinerário. O itinerário ia falar: tem que passar naquela cidade ainda, passar nessa. E aí você vai ser conduzido a Fortaleza, que é meio caminho.
Mas de repente, chegando numa cidadezinha daquela, dava a impressão de que o ano voltou. Eu podia entrar em conflito. É isso que aconteceu com os profetas. No decorrer dessa caminhada, irmãos, nós vamos ter muita dificuldade. Mas Deus deixou referenciais para nós olhar. Tanto os irmãos que estão do teu lado aqui, como as nuvens de testemunha que nos cercam, como diz em Hebreus 11, que nós estamos cercados de nuvens de testemunha, como todos os homens que viveram no passado, que foi pontuando o caminho, para que nós, quando nós nos perdemos, nós tenhamos uma referência e voltar novamente a nos conduzir pelo caminho certo. Então nós estamos pautados de todo o cuidado de Deus no sentido de conhecimento, de esclarecimento. Agora tem muitos irmãos que querem viver no oba-oba. Tem muitos irmãos, a maioria fica na beira do mar olhando o sol nascer, Jesus pregando, as multidões sendo curadas, vendo o poder, vendo o milagre. Mas em certo momento Jesus diz: toma o barco e vamos para o outro lado. Despede a multidão, porque a multidão não tem capacidade de atravessar. Porque para atravessar você agora vai ter que estudar o manual. Você vai ter que olhar para o mapa. Essa folha aqui às vezes amarelada, de experiência de vários homens que já atravessaram, de 1.500, 1.600 anos de experiência atravessando esse mar. Agora você vai ter que estudar como navegar, então não vai ter mais emoção. Agora você vai entrar numa realidade da eternidade. E vai entrar no barco e vai atravessar. E vai chegar um momento que Jesus vai estar dormindo. Porque não é que Jesus dorme, Deus não dorme. O fato é que a tua natureza, ela vai realmente causar em você sensação de que você está desamparado, de que você foi esquecido, e de que o vento é muito forte, e de que a onda está levantando muito forte. Agora você então vai lembrar e vai trazer para você a natureza satânica de dizer: salva-te a si mesmo, tenha piedade de ti, achando que a vida é tua. Jesus disse: tímidos, por que me acordou? Jesus não gostou, não. Porque se você não enfrenta o inimigo e sempre recorre a Cristo, você nunca vai saber quem você é e o tamanho do teu inimigo. E a tua vida não parece que não vai ter muito significância ou razão para poder prosseguir. Então tudo é um processo, amado, de formação da eternidade dentro de nós. Nós somos um povo que somos diferentes. Nós somos um povo separado. Como Balaão olhou para o povo e falou para Balaque, através de uma profecia, e disse: este é um povo que habita só e não é contado entre as nações. Nós somos diferentes, nós somos eternos. Amém, amado? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.